Quando os evangelhos gnósticos foram descobertos em 1945, uma questão perturbadora surgiu. Parecia que o evangelho perdido de Tomé era mais antigo que o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Há um debate entre estudiosos quanto à maneira de datar o evangelho de Tomé. O que sabemos é que temos alguns papiros gregos muito primitivos do evangelho de Tomé e parece que partes do evangelho de Tomé são muito antigas. Na verdade, partes do Evangelho de Tomé podem remontar aos primórdios da igreja. A maioria dos estudiosos acredita que os 4 evangelhos tradicionais foram escritos no espaço de uma geração desde a morte de Jesus, 40 a 60 anos depois que os eventos realmente aconteceram. Mas algum material no Evangelho de Tomé pode ser mais antigo, com base em seu conteúdo mais simples. A diferença entre o Evangelho de Tomé e o Novo Testamento é que o Evangelho de Tomé só tem as palavras de Jesus. Não há milagres, não há histórias sobre Jesus. O fato do Evangelho ser apenas uma reunião das palavras de Jesus pode sugerir que é mais antigo e que os outros elementos da narrativa dos outros evangelhos foram adições posteriores. Se o Evangelho de Tomé realmente é mais antigo que os 4 evangelhos tradicionais, isso significa que é mais próximo da mensagem de Jesus? E se for assim, significa que a Bíblia cristã está literalmente incompleta? A resposta pode estar em encontrar a data exata em que o Evangelho foi escrito. O Instituto de Conservação de Museus Smithsonian, ou MCI, tem uma equipe de especialistas e cientistas para extrair os segredos de documentos antigos. Nós fazemos um trabalho de detetive. Nossos cientistas examinam com diferentes tipos de instrumentos para entender realmente o que é, de que lugar do mundo veio. Os estudiosos procuram pistas da idade de um evangelho no papel e na tinta do documento. Sinto que às vezes consigo entrar na cabeça do autor. Principalmente porque um conservador precisa desenvolver uma espécie de visão invertida de raio-x. Você tem um objeto na sua frente que chegou a você em seu estado e sua condição naturais. E você precisa pensar em todas as coisas que aconteceram com ele. Uma pista sobre a idade do papiro pode ser encontrada na própria escrita. Na época em que o Evangelho de Tomé foi escrito, a maioria da população era analfabeta. A pessoa que escreveu o Evangelho era provavelmente um escriba profissional. Pesquisadores descobrem a verdade através da análise minuciosa dos métodos e ferramentas de um escriba. Os escribas não eram apenas redatores, eles levam seus materiais de arte consigo. Eles preparam suas tintas com substância sólida e depois moem e adicionam líquido para escrever. Uma certa variabilidade no tamanho das partículas seria prevista. E uma coisa muito, muito perfeita e muito, muito pura e muito, muito consistente poderia ser um sinal de que é um material mais moderno. Volte. Bem aqui. Uma análise mais detalhada do Evangelho de Tomé revela que certamente não se trata de uma falsificação moderna, mas a idade exata do Evangelho ainda não ficou clara. Um teste com carbono 14 foi feito no Evangelho de Tomé encontrado em Nag Hammadi. As páginas revelaram que a cópia datava aproximadamente de 300 a 400 anos depois de Cristo. As cópias mais antigas de Mateus, Marcos, Lucas e João vêm aproximadamente da mesma época. Mas estudiosos concordam que todos esses evangelhos devem ser cópias de textos muito mais antigos, porque escritores da antiguidade referem-se a esses evangelhos por volta de 150 depois de Cristo. A idade exata do Evangelho de Tomé é incerta e controversa. É mais antigo e mais preciso que os de Mateus, Marcos, Lucas e João? Até que uma cópia mais antiga seja encontrada, a questão continua um mistério. Mas